Lista 4, intervalos, exercício 1. Aqui o enunciado diz o seguinte: dados os intervalos A, aberto em menos 2 e fechado em 8, e o intervalo B, fechado em 3 até 12, também fechado. E aí determine 4 operações aqui. O item A união com B, o item B, A intersecção com B, o item C, A menos B, e o item D, B menos A. Eu já deixei aqui então as representações do intervalo A e o B, né? Só verificando então aqui, a gente tem bolinha aberta no menos 2, fechada no 8, bolinha fechada no 3 e no 12, aí para A e B. Bom, vamos fazer o item A, ele pede a união. Aqui vamos fazer o seguinte, traçar também uma reta aqui, né? E fazer a união dos dois significa que eu quero elementos que pertençam a o conjunto A ou ao conjunto B e fazer a reunião de todos eles aí. Então a gente vê que o conjunto A começa em menos 2, é aberto no menos 2, significa que o menos 2 não pertence ao A, e aqui, como a gente não tem o menos 2 no elemento B, no conjunto B, aliás, então o menos 2 ele vai ser aberto aí na operação A união com B. Então a gente vai de menos 2 até o 12, pegando todos esses valores aqui. E então a nossa representação aqui na reta seria menos 2 e 12. O 12 nesse caso ele é fechado porque ele já pertence ao conjunto B. Daí aqui o nosso intervalo. Se a gente fizer por representação de colchetes, a gente vai ter aqui então aberto em menos 2 e fechado em 12. Daí aqui A união B. Vamos para o item B. Aqui foi o item A, vamos para o item B. O item B pede a intersecção. A intersecção são valores que pertencem aos dois intervalos ao mesmo tempo. E a gente percebe que isso ocorre nessa faixa aqui, né? Indo de 3 até 8, sendo que o 3 está fechado aqui no B e também fechado no A aqui em cima, porque se a gente projeta essa linha imaginária, ele passa bem em cima do traço contínuo entre menos 2 e 8. O 3 está aqui no meio, assim como também o 8 está aqui no meio entre 3 e 12. Então, o A intersecção com B, na representação da reta, vai começar no 3, fechado, e ir até o 8 também, fechado. E aí, A intersecção B, em termos de colchete, a representação colchete, é fechado no 3, 8, fechado aqui também. Item C. Agora a gente tem A menos B. Vamos lembrar lá da teoria dos conjuntos. O que é A menos B? Significa que o número pertence a A e não pertence a B, tá bom? Então vamos observar essa operação aí, A menos B. Vou traçar a reta aqui e aí vou traçar essas linhas aqui imaginárias pelos números, fica mais fácil a nossa visualização. Então A menos B seria todos os elementos que estão em A e não estão em B. A gente percebe que é justamente essa pequena faixa aqui, ó, né? A gente começou no menos 2, aberto, como ele não pertence a A, ele também não vai pertencer a A menos B, e ele está indo até o 3, né? Porque a partir do 3, inclusive o 3, já começa a intersecção. A menos B não pode ter intersecção, eles são elementos exclusivos do conjunto A. Em termos na teoria dos conjuntos, a gente escrevia assim, né, a operação A menos B era igual a todo elemento X pertencente aos reais, tal que esse X ele tem que pertencer ao A e o X não pode pertencer a B. Isso aqui é bem importante para poder entender a resposta que eu vou colocar aqui. Veja que do menos 2 até o 3 é aonde encontra elementos somente do conjunto A. E o 3 aqui no caso tem que ser aberto. Por quê?
Porque o 3 ele pertence ao B. E, pelo que a gente viu aqui, ó, veja só, o x não pode pertencer ao B. Então, ele passa pelo 3 aqui em cima, mas tem que ser aberto. Então, a nossa operação aqui, A menos B, ela é aberta em menos 2, porque ele já começa aberto aqui, e ele vai até 3, e neste caso, o 3 é aberto, conforme a definição aqui de subtração de conjuntos. Vamos ver a letra D. Aqui eu tenho B menos A. Então, fazendo aquela representação de linhas imaginárias pelos pontos aqui, B menos A é o contrário deste, né? São todos os x que pertencem a B e não pertencem a A. Tá? Então, neste caso aqui, vamos passar uma reta, B menos A, são todos os números exclusivos do B. A gente observa que vai do 8 até o 12. É só aqui que a gente vai ter números para o B. E, de novo, aquela teoria nossa, né, que fala que se ele está fechado no A e aqui em B, ele tem que ser aberto, porque B menos A, ele tem que pertencer a B e não pertencer a A. Como ele pertence a A, ele não pode pertencer a B nesse tipo de operação. Então, aqui a bolinha é aberta em 8 e ela vai até o 12. No 12 aqui está fechado, porque ele já estava fechado inicialmente e 12 não pertence a A. Aqui a gente não tem elementos no conjunto A. Então, ele vai de 8 aberto até 12 fechado. Então, B menos A é igual a aberto em 8 e fechado em 12. Tá bom, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!